Olá, eu sou Renata Felinto, artista visual e professora de História da Arte na Universidade Regional do Cariri, aqui no Ceará. E esse é o Na Varanda, programa da Casa de Cultura do Parque. Essa é a minha terceira participação, na qual eu vou falar sobre as plantas como objeto de estudo da ciência e também como mediação para processos de cura e como elas aparecem nas produções de duas artistas de tempos e lugares muito distintos. A primeira delas é a Marianne North, que é uma artista inglesa do século XIX, uma artista naturalista, botânica, e a outra é Caroline Camblin, que é uma artista amazonense brasileira do agora. Então eu vou começar falando, antes de entrar no assunto das duas artistas, sobre a prática das expedições artísticas científicas. Vamos retomar um Brasil aí do século XV, XVI, do final do século XV, do início do século XVI, pensando na chegada dos homens brancos europeus aqui nas Américas e como esse território, a fauna, a flora e as pessoas que habitavam essa região, ao mesmo tempo que despertam temor, despertam também fascínio nesses homens já pouco acostumados a se depararem com o mundo natural. Homens que acreditavam, inclusive, que talvez já tivessem domesticado totalmente a natureza e veem à sua frente o desafio, então, de conhecer o território, desvendar o território e, a partir disso, também identificar entre tudo que existe nesse mundo natural, no campo da vegetação, o que pode ser consumido e transformado em alimento e o que pode, inclusive, envenená-los e matá-los, se for consumido. Então, aí um grande desafio, e nós temos na história do Brasil uma primeira experiência de expedição artística científica que chega no século XVII na região do atual estado do Pernambuco. Temos a invasão holandesa, que também confere à história das artes visuais no Brasil as primeiras pinturas em óleo realizadas nesse território. E aí também temos as primeiras telas que vão representar as pessoas do Brasil e junto com as pessoas do Brasil, nas pinturas do holandês Albert Eekhout, temos também amostras da fauna e da flora. Na sequência, tem algumas outras expedições que chegam, mas entrar no Brasil não era simples e isso se torna, então, mais facilitado pela chegada da família real portuguesa em 1808 e com o consequente decreto de abertura dos portos às nações amigas, que ocorre em 1808. A partir da abertura dos portos, então, o número de expedições artísticas e científicas que adentram o território brasileiro aumenta expressivamente. E entre esses artistas viajantes, tem uma figura que eu gostaria de destacar, porque são poucas as mulheres que nós identificamos como autoras da rica iconografia que representa o Brasil do século XIX. E daí chamo a atenção para a produção de Marianne North, uma artista inglesa nascida em 1830, que tinha ali um interesse muito grande pelas artes visuais, mas também pela música, né? Não tendo a possibilidade, portanto, de se dedicar à música, porque tinha uma certa inabilidade para tanto, ela se dedica à pintura e ao desenho. Com o falecimento da sua mãe, quando ela tinha 25 anos de idade, ela conversa com seu pai e expressa o desejo de se dedicar à sua profissão de artista, de realizar viagens ao redor do mundo para poder justamente pesquisar o que lhe interessava, que era a natureza, e também cuidar do próprio pai e cuidar da sua casa, da família. Ela, então, ficou conhecida como solteirona por conta dessa questão machista, né, de existirem mulheres solteiras e como se não fossem mulheres queridas por homens, quando, na verdade, ali está a autonomia dessa artista de querer
portanto, decidir o seu destino e o que ela fará da sua vida. Ela considerava, inclusive, que o ambiente doméstico era limitador a ponto da mulher ser predestinada a servir o seu parceiro, o seu marido, companheiro, como uma criada. E ela tinha horror a esse destino. Então, dentre vários lugares que ela viajou, para os quais ela viajou, que ela pesquisou, que ela desenhou, registrou, está o Brasil. Antes disso, ela chegou a conhecer Canadá, Estados Unidos. Posteriormente, ela foi para a África do Sul, Japão, Índia, enfim, uma verdadeira artista viajante. Por volta de 1872 e até 1873, ela então fica no Brasil. Ela fica entre duas cidades, que é a cidade de Teresópolis e Petrópolis, o que também nos informa sobre a proximidade que ela tinha da família real e a admiração que Dom Pedro II nutriu por sua produção. Dentre os trabalhos de Marianne North, que eu gostaria de destacar Na Varanda de hoje, está um trabalho chamado O Dedo de Deus, em Teresópolis, que é uma beleza natural, constituída a partir de montanhas, né, de um terreno rochoso também, e que pode ser visitado inclusive hoje, na atualidade. Esse trabalho realizado por Marianne North dá, para quem o observa, ao fundo a vista da Baía também de Guanabara. Também gostaria de destacar um vislumbre da residência do Sr. Ryle Hoare, que Marianne North pinta. E nos dois trabalhos, que é uma característica da sua produção, é possível identificar não só o interesse dela por registrar a paisagem, mas a vivacidade, o vigor, a vitalidade presente nas suas pinturas. Então ela consegue uma proeza que não era simples e que não aparece na maior parte das pinturas dedicadas a registrar a paisagem, a fauna, a flora do século XIX no Brasil, que é retratar a própria atmosfera da região do Rio de Janeiro. Quem conhece os arredores sabe da luminosidade que existe na paisagem da região. E Marianne North consegue captar, então, esse frescor, e ele está presente nas suas pinturas. Existem pinturas desde flores, frutos, até as paisagens mais amplas, como essas duas que nós apresentamos aqui. A produção de Marianne North, ela é extremamente vasta, então é estranho que nós nunca tenhamos estudado essa artista naturalista, pensando nas aulas de História da Arte, com foco nos artistas viajantes do século XIX. Talvez esses estudos não tenham acontecido, não exatamente por ela ser uma mulher, mas porque tem interessado muito a história do Brasil, pensar nos artistas que registraram, a partir do seu trabalho, uma espécie de crônica do dia a dia, como são os casos de Jean-Baptiste Debré e de Johann Huygens, porque no caso dos dois artistas, seus trabalhos nos dão a temperatura das relações sociais e étnico-raciais nesse período, informação que não existe na vasta produção de Marianne North. Destaco também que a produção de Marianne North, seus olhos, suas pinturas a óleo, são 3 vezes o número de pinturas realizadas por Huygens. Existem 32 paisagens desse artista, ela tem então triplo de paisagens, assim como ela tem um número elevado também de trabalhos se comparados aos trabalhos de Debré. Então isso nos informa também que é uma artista a ser pesquisada, a ser apresentada, a ser revista. No livro de Júlio Bandeira, A Viagem de Marianne North ao Brasil, de 1872 a 1873, é possível tanto ter essas informações quanto também um panorama mais diverso do que era a realidade e também os focos de pesquisa de artistas viajantes no século XIX. Marianne North, com a herança que ela tinha, ela constituiu uma galeria que ela projetou em vida
a fim de salvaguardar e exibir a sua ampla produção de pinturas a óleo, nas quais ela registra as suas viagens ao redor do mundo. Então, mesmo sendo uma artista com foco na natureza como objeto da ciência, ela conseguiu imprimir qualidades e características artísticas muito primorosas e que também nos informam sobre o seu estilo pessoal de pintar. Outra artista que nós trazemos na varanda é a amazonense Caroline Camblin. Nascida por volta de 1994, ela não tem a data exata do seu nascimento, por questões do processo de adoção. Ela estudou artes visuais na Universidade Federal do Amazonas, no entanto, ela fala que essa sua iniciação artística se deu anteriormente, já na experimentação de processos fotográficos, que inclusive hoje ela utiliza largamente na realização dos seus trabalhos, a partir tanto de fotografias que ela tira, quanto também de fotocolagens que ela imprime em grande escala e insere nas periferias da região de Manaus e de outras localidades, num processo também de divulgação do seu trabalho e de proporcionar às pessoas que não frequentam espaços institucionais de arte que possam ter acesso, então, a uma produção de arte que é feita para elas e que fala sobre elas também, nós veremos mais adiante sobre isso. A partir do seu ingresso na universidade, Caroline também tem acesso a outras linguagens das artes, como a pintura, que ela utiliza muito a partir da acrílica aguada, como se fosse uma aquarela, também da gravura, uma gravura que ela não se dá em metal exatamente, mas a partir de placas de acrílico, e ela vai então com a ponta seca incidindo sobre essa placa de acrílico para realizar os seus desenhos, como também usa a xilogravura. A poética de Caroline Camblin traz uma reflexão e um respeito um pouco perdido na atualidade pelas mulheres anciãs, pelas mulheres conhecedoras da mata, pelas mais velhas. Então, na abordagem dessa outra artista, diferente da Marianne Knopf, que teve na natureza um objeto de pesquisa da ciência, já que esse era o seu trabalho, Caroline vai trazer, por sua vez, a natureza como um lugar de cura, né? Então, as plantas das quais ela se apropria, tanto para realizar performances quanto para representar como elemento gráfico nos seus trabalhos, são plantas de proteção e de defesa. Entre essas plantas estão as espadas de São Jorge e também de Santa Bárbara, que aparecem muito, desde pensarmos nas suas gravuras, até passarmos pelos seus desenhos e pinturas, como as pinturas do ciclo do sagrado das folhas e das mulheres. E ela vai recentemente realizar composições nas quais ela coloca essas plantas, que são plantas de proteção, em espaços de comunidade, pensando também nesses espaços como necessitados de cuidado, de segurança, na medida em que são atacados pelas forças de segurança pública. No trabalho Os Menor da Guarnição, que é de 2020, Caroline apresenta um grupo de jovens negros num espaço público, num espaço provavelmente de uma vila, de uma comunidade, e todos eles ou têm nas suas vestimentas coladas ao corpo ou segurando espadas de Santa Bárbara. No processo de sincretismo religioso, que é muito exaltado no Brasil, mas que também é um processo de violência, a Santa Bárbara, ela faz o sincretismo com Inhansã, que é uma orixá guerreira, que é uma orixá, inclusive, que protege as crianças, que protege os herês. Nesse trabalho, então, Os Menor da Guarnição, Caroline compõe esses rapazes nesse espaço público, ao mesmo tempo que em uma das extremidades, em uma das laterais, apresenta uma imagem de uma outra orixá, que é Iemanjá, não representada como nós vemos na Ubanda, com a pele clareada, com os cabelos compridos, mas representada como uma mulher preta. E ao fundo temos uma cachoeira, né? Uma cachoeira que é água doce, não é água do mar, e daí
para trazer essa informação da compreensão que Caroline faz, que retoma então uma tradição iorubá que foi modificada com a travessia do Oceano Atlântico. Iemanjá também é uma orixá das águas doces, né? No Brasil que ela assume esse lugar como uma orixá das águas salgadas apenas. Então, esse trabalho, ele traz essa questão da ancestralidade em diálogo com o contemporâneo e também com a questão da proteção que é evocada por essa espada de Santa Bárbara. Na região Nordeste, é muito comum, na frente de estabelecimentos comerciais ou mesmo das residências, existir um vaso com espada de Santa Bárbara ou de São Jorge. Então, a crença na proteção dessa planta, que cientificamente já foi comprovado que ela tem a capacidade de retirar toxinas dos ambientes, ela se dá de uma maneira muito viva na região. Nos trabalhos que Caroline realiza com tinta acrílica utilizada à maneira de uma aquarela, os trabalhos da série O Ciclo Sagrado das Mulheres e das Folhas, ela já traz uma referência do uso dessas plantas de proteção. Essa série é uma série de 2017-2018 e ela chegou a ser exposta, e Caroline fala inclusive sobre feridas e curas que são necessárias de serem feitas, inclusive a forma como nós temos acolhido ou não artistas não brancos dentro do sistema da arte contemporânea, e que essas negociações e as formas como essas pessoas são tratadas dentro do sistema também são focos de adoecimento. E para finalizar em relação à apresentação dos seus trabalhos, eu gostaria de falar da fotocolagem Apertar a Mão, ou Apertar as Mãos. Esse trabalho, que é de 2020, ele se apresenta como uma apropriação de uma imagem realizada no século XIX, final do século XIX para o início do século XX, que faz parte aí da vasta iconografia que existe sobre fotografias de estúdio que constituíam cartes de visite, representando pessoas negras na condição de escravizadas. No entanto, nessa imagem do trabalho Apertar as Mãos, em especial, Caroline escolhe uma mulher negra com uma criança negra, essa criança sendo acolhida por sua mãe, e na frente, tapando parcialmente o corpo dessa criança, existem algumas espadas de Santa Bárbara. Então, é um trabalho que fala sobre afeto e proteção, que é extremamente forte, porque também nos traz à memória a condição de várias mulheres negras, mulheres afro-indígenas, que tiveram as suas existências forçadas a amamentar crianças que não eram suas. Então, essa imagem fala sobre educar, criar, cuidar com afeto da sua própria criança. E esse cuidar com afeto da sua própria criança, que pode parecer banal, foi um direito negado a várias mulheres negras e indígenas e afro-indígenas durante o processo de colonização ou de invasão do território brasileiro. Esse trabalho, portanto, ele traz um aprofundamento das questões de cura que Caroline Camblin nos provoca a refletir a partir da sua produção. E para finalizar, no espaço urbano do hoje, muitas pessoas não têm onde plantar e onde colocar as suas mudas. Então fica aqui a recomendação para pensar nessas ervas também como ervas que podem ser acionadas em relação aos temperos que nós utilizamos, como o manjericão, como o alecrim. São temperos que têm propriedades ativas também, que se voltam à cura da alma. Finalizamos aqui então mais um Na Varanda. Espero vocês na minha próxima participação, que será a última. Então, uma boa semana para todos e todas.